Eu não sei dizer hoje se a gente consegue separar o tema da companhia. Eu sou da Whirlpool, a Whirlpool no Brasil é dona da Brastemp Consul, da Embraco e KitchenAid. Estamos no mercado de eletrodomésticos e de compressores e tem alguns desafios nessa questão. Primeira coisa, explicar um pouco a estrutura. Eu sou vice-presidente de sustentabilidade, alguns outros assuntos, mas temos um diretor de sustentabilidade, que é o Vanderlei, que está aqui com a gente hoje também, que cuida disso no dia a dia. E a gente olha isso de duas formas, uma de curto prazo, que está dentro da área de IHS, uma de longo prazo, que olha mais para legislação, o que vem pela frente, troca de produto, logística reversa, enfim. É parte da remuneração variável dos executivos os targets de sustentabilidade, tanto aqueles mais comuns quanto os menos. O caso que a gente tem nos últimos 2 anos, e gosto de pensar assim, o Ricardo sabe disso, é que a Whirlpool é uma empresa americana de capital aberto na Bolsa de Nova York. É uma empresa capitalista, se alguém tiver dúvida disso, é muito claro, né? Então, tudo tem uma satisfação para sócio. Você tem que contar por que você vai fazer, não basta porque você quer fazer. Você tem que ter sempre retorno, investimento, por quê, aonde, como é que você volta isso para a companhia, e se não volta, por que não volta. Tem 2 exemplos bem recentes que são muito legais. Um que foi, há 3 anos atrás, aceitar o desafio de ter resíduo zero para aterro nas fábricas. Você comentou aqui um pouquinho, isso é um problema. Depois que veio a legislação de resíduos sólidos, tem pouco aterro no Brasil que seja certificado e confiável. Então, passamos a fazer um trabalho grande nas fábricas de conseguir ou reutilizar, ou destinar, ou dar algum uso para esse tipo de material, ou, no final, queimar. Aquele que não vai para aterro, a gente queima. E isso trouxe recentemente, nós temos uma fábrica em Manaus, uma em Joinville e outra em Rio Claro, alguns centros de distribuição no Brasil. E tem um caso... E por que fizemos isso? Tinha que dar uma explicação, porque isso tem um custo. E exatamente por falta da certificação. O risco de mandar coisas para aterro hoje, para uma indústria, é muito grande. Quem tem marcas diretas com o consumidor, Brastemp e Consul, então, nem pensar. Não dá para arriscar de você amanhã ter um lixão aberto com algum problema. A gente tem pintura, resíduo de tinta, enfim, é uma indústria e gera esse tipo de coisa. E agora em Manaus estourou um problema grande. Várias grandes empresas, quem quiser se informe, mas só para entender, usaram uma empresa de resíduos certificada pela prefeitura e descobriram que isso foi espalhado pela cidade como um todo. E agora o processo de arrumação disso é milionário. E aí os governos se habilitam a receber parte da multa, enfim, e fica muito fácil, então, mostrar para o acionista por que a gente fez isso. A gente está fora desse risco e nós estamos em Manaus. Quando apareceu a notícia, todo mundo ficou nervoso, mas, felizmente, a Whirlpool estava fora disso. E não é uma decisão fácil, não é uma decisão simples. Você tem que discutir com o comitê, enfim. Isso é legal, porque você acaba aperfeiçoando esse processo como um todo. Se não fosse pela questão do resíduo zero, certificar a cadeia de fornecedores é outro problema ou solução de que aquele que ainda não fez terá que fazê-lo. E um dos nossos insumos é aço e que tem na sua cadeia vários problemas, como o trabalho escravo em alguns lugares, isso tem denúncia no mundo inteiro, o carvão de região de fronteira. E a gente, há 4 anos atrás, fez um trabalho de certificação das cadeias e a maior foi a cadeia do aço. Levou 4 anos para terminar. Encontramos problemas? Sim, encontramos problemas. O que a gente fez? Procurou consertar os problemas. E hoje a cadeia toda é certificada. A mesma coisa com resíduo. Se a gente não tivesse com resíduo zero, certificar a cadeia e certificar o fornecedor, esse caso de Manaus foi um exemplo emblemático de que não basta você ter um certificado, inclusive esse fornecedor tinha um certificado dado para as empresas de destinação que era falso. Então, certificar a cadeia, acompanhar a cadeia, ver o que acontece nela, é algo que precisa. Grandes marcas sofreram por conta disso e a gente não quer expor as marcas a isso. Quando a gente olha para fora, isso olhando para dentro, quanto produto, como indústria, tem várias outras coisas, como o uso de água, de chuva, enfim, todas as nossas fábricas. Hoje, cerca de 10% da água que a gente usa vem de coleta. E aí a gente começa a ter um distorcedor que quando começa a faltar a chuva, a gente não tem água na reserva, e aí a gente gasta mais na água do que a água que foi coletada na reserva.
E a água da reserva acaba compensando parte do custo da água que a gente toma diretamente. Então, também é um case econômico de mostrar de como faz. A gente quer aumentar isso um pouco mais, mas aí você também tem os regimes pluviais que você tem que estar submetido a eles, né? Então, a falta de chuva vira um problema para a indústria de eletrodomésticos, quer dizer, é uma coisa complicada. Mas, aproveitando essa carona e falando de inovação, há 4 anos atrás a gente apostou, é a única fábrica no Brasil de lavar louça, e lavar louça na mão é um crime, acreditem nisso. Gasta 6 vezes mais água do que se você lavar numa lava-louça. Mas é um processo muito complicado de convencimento. Quer dizer, tem várias histórias de lava-louça que vazava água, que não tinha qualidade suficiente, você tinha que lavar antes. Então, existem vários mitos na lava-louça, mas é o que a gente mais investe hoje em dia para tornar, por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 80% das casas usam lava-louça. E se pegar uma casa, a gente tem isso credenciado pela Falcon Bauer, fizemos uma concorrência de condomínios, pegamos 2 condomínios exatamente iguais, um a gente equipou e instruiu, e o outro não, e fizemos a medida. Uma família de 4 pessoas, numa casa, equipada para isso, claro que isso não é só lava-louça, mas a lava-louça é grande parte disso, ela economiza 27 mil litros de água por ano, 55 caixas d'água de 500 litros. É muita coisa. Isso sem contar aquela esponjinha bonitinha que fica lá na pia, né, que o Dr. Bactéria já mostrou para a gente que ela é toda contaminada. Mas, enfim, e a única fábrica de lavar-louça no Brasil. Ou seja, a gente está apostando fortemente nisso. O outro que a gente também aposta, foi recém-lançado, quem quiser está no Shopping Guatemi para ver, é uma maquininha que não sei quantos já puderam ver, chamada B-Blend, que é a Brastemp Blend, que faz bebida através de cartucho. Ela faz qualquer bebida, quente e fria, com gás ou sem, através de um cartucho. Bom, onde é que está a inovação de sustentabilidade? Vocês imaginem o que é transportado de bebida pelo Brasil inteiro, com caminhões, balsas. A gente que está lá em Manaus vê balsas e balsas e balsas saírem com refrigerante em cima. Não faz cerveja ainda, isso é um lado ruim, porque eu quero que faça o mais rápido possível, mas qualquer tipo de bebida, quente, fria, café, chocolate, guaraná, etc., a gente lançou há pouco tempo, num acordo com a Ambev, o Guaraná Antártica, feito nesta máquina. Então, você compra o cartuchinho, tem que ter a máquina em casa. Além de tudo isso, ela é filtro d'água e faz água com gás, que é uma delícia também. Então, o que a gente imagina no tema sustentabilidade hoje é que não prestar atenção nele, ou você perde a oportunidade, ou você pode correr num risco muito grande. Então, para uma empresa que trabalhe com marcas fortes, que seja capital aberto, que tenha acionista, você precisa trabalhar nas 2 coisas. Você precisa trabalhar na prevenção e buscar não perder as oportunidades. Esses 2 exemplos de lava-louça e B-Blend são exemplos de negócio que talvez, se a gente não tivesse tão atentos a essa questão, eles tivessem passado pela nossa frente. E, dito esses 2 casos, o que eu acho também muito legal, e foi falado aqui no começo, dentro da companhia, além dessa organização, nós temos multiplicadores em cada uma das áreas, enfim, que conversam com a gente todo dia, para através deles, na verdade, é que a coisa funciona. E há pouco tempo atrás, eu recebi uma jornalista que fez exatamente essa pergunta, falando, bom, vocês são conhecidos por sustentabilidade, agora vocês estão numa crise, a indústria de eletrodomésticos está numa crise, os números de queda são tão grandes quanto são da automobilística, por exemplo. E aí, como é que fica a sustentabilidade? E hoje, ela é tão associada ao negócio, que é como falar assim, bom, vocês vão deixar de fazer qualidade porque vocês entraram numa crise? Não tem mais como você dissociar disso. Claro que você vai pensar em investimento, claro que você vai pensar nos próximos passos, mas quem está envolvido com isso, quer dizer, quem tem resíduo líquido ou sólido, ou está em negócios ligados diretos ao consumidor ou não, vai perder o bonde. Então, é uma visão clara, não é da Whirlpool só no Brasil, é da Whirlpool mundial. No Brasil, a gente gosta de dizer que acha que a gente está na frente do mundo, mas não é verdade, a empresa inteira presta atenção nisso e procura converter todas essas ações em lucro ao acionista, seja prevenindo, seja através de novos negócios. Era o que eu tinha para falar. Obrigado a todos, um prazer em vê-los aqui. Boa noite.